Oi, amigas, como vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Na verdade, é um livro que eu já finalizei, já tem quase um mês, só que eu não tava me sentindo bem pra gravar sobre ele, porque ele é um livro muito pesado, principalmente pra quem é fã, pra quem cresceu assistindo Friends, então eu tava com um pouco de não sei, tristeza mesmo, sabe, pra falar sobre isso. Só que no dia da gravação desse vídeo, o médico assumiu a culpa pelo falecimento do Matthew Perry, então decidi gravar hoje. O livro, né, é uma autobiografia do Matthew Perry. É um livro bem aberto, bem cru, onde ele fala sobre absolutamente tudo. Ele fala sobre as suas inseguranças, ele fala sobre como tudo começou lá da sua criação com seus pais. Ele fala sobre Friends, sobre seus relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos fraternos. Ele fala sobre tudo, basicamente. E o ponto principal também nesse livro é sobre o seu vício, né? Sobre a sua dependência em álcool e drogas. Muito triste, né? Você pensar que tudo isso já tinha começado muito antes de Friends. Já era uma coisa que era recorrente nele mesmo. E ele simplesmente não sabia, sabe, tratar. Eu acredito também que pela época em que tudo isso aconteceu, era um tabu muito grande. Ainda é, na verdade, né? Se a gente reparar bem, ainda é um tabu. Só que naquela época parece que era mais difícil. Talvez por não ter as mídias, talvez por não ter essa rede de apoio um pouco maior que a gente consegue ter, essa comunidade que às vezes mesmo de longe consegue nos dar um suporte, né? O livro, ele começa, né, do Matthew Perry falando sobre o momento em que ele estava em uma clínica e ele fala sobre o que aconteceu para ele estar naquela clínica. Ele vai falando sobre o seu vício, como ele estava desesperado por se acalmar, por atingir aquela sensação daquela primeira vez em que ele usou tal coisa. E aí ele começa a fazer um retrocesso, aí ele começa a falar sobre as experiências dele desde ser criança, desde o pai dele ter abandonado a mãe. Aí ele fala sobre a mãe, sobre a profissão da mãe, e aí vai passando por toda a vida dele. Eu não sabia sobre nada da vida dele, eu realmente não sabia de nada, mas é muito engraçado ver os pensamentos mesmo que ele teve naquela época, sabe? Entender, tipo, cara, é muito injusto, sabe? Ele ter passado por essas coisas e é muito pesada, assim, a história dele. E tem muita gente que fica falando, ai, mas ele podia só ter parado, ele era famoso, ele tinha isso, tinha aquilo. Só que, assim, no livro mesmo, ele retrata muito a solidão dele, a solidão que ele tinha, não pela falta de pessoas interessadas nele, mas porque ele mesmo não se sentia digno. E, gente, isso, conforme ele vai descrevendo os relacionamentos dele, que ele mesmo terminava porque ele só sentia que aquela pessoa ia enjoar dele a qualquer momento, que ele seria abandonado de novo, como ele já foi abandonado pelo pai, como ele se sentia abandonado pela mãe. Então, assim, é muito triste, sabe? Pensar que ele simplesmente nunca realizou os sonhos dele, porque sim, ele foi rico, ele foi famosérrimo, só que ele fala muito isso no final do livro, que o maior sonho dele, nesse momento em que ele escrevia, era casar e ter uma família. E aí você saber que ele morreu do jeito que morreu sem ter realizado esses sonhos, cara, é muito frustrante, sabe? É muito triste, assim. E eu acho que isso deu um peso muito maior à leitura. Eu queria já ter lido esse livro quando saiu, só consegui ler no mês passado, de setembro. Ai, muito, muito complicado. Eu acredito que se o Matthew Perry ainda estivesse entre nós, não teria sido ainda assim uma leitura fácil, mas não teria sido tão difícil, porque quando chega na parte em que ele começa a falar sobre as esperanças e os sonhos que ele tem daqui pra frente, né, a partir do livro, cara, é de partir o coração, sabe? Porque você já sabe o que vai acontecer, você como se você estivesse lendo isso no futuro. Então é muito triste assim perceber que ele não conseguiu as coisas que ele queria em relação a isso, né? Em relação à família, em relação a um relacionamento saudável, estável. E é muito interessante como ele retrata as ex-namoradas. Ele sempre fala com muito carinho sobre todas elas, o que é bem inesperado, assim, porque eu achei que ele iria ser uma pessoa mais sarcástica. Eu não sei, eu esperava uma coisa mais ácida, sabe? Mas ele sempre retrata as ex com muito carinho. Quando ele fala sobre a Julia Roberts e ele conta todo o contexto, tudo o que aconteceu, cara, isso é muito surreal. E assim, eu nasci nos anos 2000, então quando eu nasci, a Julia Roberts já era, tipo, mega famosa, aquela tudo. Só que eu não tinha a ideia da dimensão, do nível de
estrela que ela era, sabe? Porque hoje em dia ela tá muito sumida, né? Ela não é mais tanta referência nos filmes. Só que ela era a maior estrela mundial, assim, dos cinemas, sabe? E ter lido isso me conseguiu, sabe, me teletransportar para aquela época, me dar um senso maior do que estava acontecendo. E eu sou muito fã de Friends, né? Então, ter lido também sobre os bastidores, ter lido ele contando um pouco mais sobre como aconteceu cada coisa foi muito importante, assim, também. E uma coisa também que me mexe muito é quando ele cita a gravação especial de Friends que eles fizeram. Ah, gente, eu não sei, sabe? Ao mesmo tempo que eu, sei lá, eu dou graças a Deus por ele estar vivo ainda naquela época, por ele ter podido participar, eu ainda fico, tipo, muito triste, sabe? Porque ele vai relatando aquilo e ele fala, tipo, que não tem mais nada, que ele, sabe, se sente um fracasso, que ele se sente mal justamente por não ter tido essa família, né? É claro que ele tem uns momentos de piada, assim, que ele faz piada com o próprio sofrimento, ele é muito sarcástico também, né? Ele é bem Chandler Bing mesmo. E tem um momento também que ele fala, acho que é na temporada em que a Mônica e o Chandler estão casando, ele fala sobre Chandler tá realizando todos os sonhos que ele não conseguiu realizar. E ele fala, tipo, que naquele momento ele tava participando de um casamento e tudo aquilo, coisa que ele nunca tinha conseguido nem chegar perto na vida real, que ele tava se sentindo super solitário mesmo, participando de uma das séries mais amadas. Ele também fala sobre o vício dele, sobre a luta constante que foi pra se livrar. E é muito bonito que, mesmo já tendo sido internado, sei lá quantas vezes, ele ainda tinha aquela esperança do tipo, não, agora eu não vou ceder, agora eu não vou ceder. E ele fala que ele já ficou um longo período sóbrio, só que acontecia alguma coisa que engatilhava ele, tipo, é compreensível, sabe? Eu acho que quem passa por uma coisa assim tem que ter realmente um autocontrole muito forte. E, sinceramente, eu acho que às vezes não é nem sobre autocontrole, sabe? É sobre você só não querer mesmo. É um livro bem difícil, principalmente eu acho que pra quem é fã, assim, de verdade de Friends, vai sentir um pouco do baque lendo agora. E provavelmente quem leu antes e se ler de novo também vai ficar bem abalado, porque é um livro muito sentimental, sabe? É um livro em que ele se expõe muito, ele tá muito vulnerável. E ele sempre foi uma pessoa muito privada, apesar, né, das notícias sobre ele serem muito virais, serem notícias mundiais. Ele em si nunca deu uma palavra sobre nada, ele sempre foi muito reservado. Então, ter esse livro nesse momento, eu acho que foi bem crucial, né? E saiu, né, hoje, no caso, hoje nós estamos no dia 3 de outubro, que eu estou gravando esse vídeo, no caso, o médico dele assumiu a culpa pela morte dele. Então, isso, cara, eu não sei se isso vai trazer o desfecho que de fato precisa, porque foi uma morte muito misteriosa, foi uma morte em que ele supostamente estava sóbrio. Então, assim, a gente não sabe o que tá acontecendo. Só o que eu sei, o que eu li rapidamente, eu acho que no CNN, foi que o médico dele estava dando uma droga pra ele de novo. Eu acho que, inclusive, é uma droga que já tinha sido citada no livro. Então, assim, eu não sei se vai ter mais resoluções, eu não sei se o médico dele vai ser acusado de fato, se vai ser preso. Eu realmente não sei. Mas eu espero que sim, né? É muito divertido também ver as histórias dele enquanto ele ainda tava feliz, sabe? Enquanto ele ainda tava se divertindo. E é muito triste também, porque sempre se botou muito pra baixo, né? Durante o livro a gente consegue perceber isso, a gente sabe como a influência dos nossos pais afetam a nossa vida de fato. E nesse livro fica, nossa, muito, muito explícito. E é muito bonito também a forma como ele fala sobre as irmãs, como ele tem um carinho enorme sobre as irmãs. É um livro que eu fiquei muito em choque, que eu realmente não imaginava que eu sentiria o misto de emoções que eu senti. Tinha um momento em que eu estava me divertindo demais, que eu estava ansiosa pra saber mais, tipo, ai, me conta mais sobre isso, me fala mais o que aconteceu. E tinha momentos que eu tava tipo assim, por favor, para, eu não tenho estômago pra ler sobre isso, sabe? E uma coisa também que mexeu muito comigo foi quando ele fala sobre o final da série, em que ele pede pra ter a última fala. Ele fala, olha, isso pra mim vai ser muito importante e os outros não vão se importar. E, tipo, a gente entende o peso daquilo, sabe? Ele. Ai, não sei. Quando eu li aquilo, eu fiquei só, tipo, meu Deus, que vontade de proteger o Matt Perry de tudo. E tem um momento em que ele fala sobre as orações, que ele. A oração, né, que ele fez pra Deus, pra pedir que a vida dele mudasse, que ele conseguisse o papel de Friends. Definitivamente foi uma leitura. E eu realmente não achei, né, que fosse me abalar tanto, não achei que eu iria ficar tão mal, até porque já tinha passado um ano desde o falecimento dele,
Só que realmente, cara, é muito difícil ler um livro escrito pela aquela própria pessoa depois dos acontecimentos, sabe, da vida, assim. E isso foi bem. Foi uma experiência bem diferente, assim. Não sei como ele teve força mesmo, sabe, pra sobreviver a tanta coisa, a tantas situações merdas, porque realmente ele era uma pessoa muito solitária, sabe? E o problema dele já tinha começado muito antes de Friends, ele deixa isso muito claro. Só que é óbvio, né? Friends facilitou o acesso dele a certas coisas e foi isso, só foi desencadeando. E aí ele fala sobre a perda de peso nitidamente que ele tem entre uma temporada e a outra. E aí ele vai falando sobre, tipo, em tal temporada eu estou mais cheinho porque eu estava usando tal coisa, em tal temporada eu estou mais magra porque eu estou usando outra coisa. E isso, gente, é de partir do coração. Depois de ter lido o livro, né, eu tenho Friends como uma outra imagem, assim, sabe? Eu não consigo só ter aquele momento de relaxamento, eu só consigo pensar, nossa, olha só, tal coisa que o Matt falou, tal coisa que o Matt isso e aquilo. É uma vida ter acabado assim e ele, apesar de ter tido todo o dinheiro, todo o sucesso do mundo, não ter conseguido realizar, tipo, o desejo mais simples dele, né? Que era só ter uma família e ter alguém ali com ele sempre. Ai, muito triste, gente. Definitivamente muito triste. Mas assim, eu recomendo o livro. Apesar da gente saber muita coisa, né? Já ter ouvido falar sobre muita coisa, a gente não sabe de fato o que aconteceu até ler o livro, até onde ele realmente se expõe, ele se abre. E é uma leitura que vale muito a pena. E é isso. Tchau!